Before we start, I would like to introduce you the book I'm going to talk about today. Antes de começar, eu gostaria de fazer uma breve introdução sobre o livro que eu vou usar hoje. So the book I'm going to talk about today is Hebrews. Nós vamos falar sobre o livro de Hebreus. And while there is much speculation about who wrote the book of Hebrews, some evidence pointed to Paul. E ainda que haja muita especulação sobre quem de fato escreveu o livro de Hebreus, muitas evidências apontam para Paulo. The book was written to Jewish Christians, probably in Jerusalem, who were wavering in their faith. O livro foi escrito para judeus cristãos, provavelmente em Jerusalém, que estavam vacilando na sua fé. Hebrews shows ability in dealing with discouraged Jewish Christians. The writer talks about everything we have in Christ. O livro de Hebreus ele mostra a habilidade ao lidar com judeus cristãos que estão desanimados. O escritor fala sobre tudo que nós temos em Jesus Cristo. And this reminds me that many times in our daily lives, we go through situations that makes us feel discouraged and even lose faith. Isso me lembra que por muitas vezes no nossa vida diária, no nosso dia a dia, a gente passa por situações que nos fazem nos sentir desanimado e desfalecidos na fé. However, today, I would like to remind ourselves of how glorious it is to have faith in Jesus and his promise. Porém, no dia de hoje, eu gostaria de que nós parássemos e nos lembrássemos e trouxéssemos à memória o quão glorioso é ter Jesus Cristo e a sua promessa na nossa vida. So if you want to open your Bible with me, I'm going to read in Hebrews chapter 10, verses 19 to 23. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, nós vamos ler agora Hebreus 10, do 19 ao 23. We have then, my friends, complete freedom to go into the most holy place by means of the death of Jesus. He opened for us a new way, a living way, through the curtain, that is, through his own body. We have a great priest in charge of the house of God. So let us come near to God with a sincere heart and a sure faith, with hearts that have been purified from a guilty conscience and with bodies washed with clean water. Let us hold on firmly to the hope we profess, because we can trust God to keep his promise. Então, Hebreus 10, 19 a 23. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isso é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Amen. Thank you. So God gave his own son. Então, Deus entregou o seu próprio filho. Jesus became man to save humanity. Jesus se transformou, se fez homem para salvar a humanidade. Therefore, he understands our weaknesses. Portanto, ele conhece, ele entende as nossas fraquezas. Hebrews chapter 4, verse 15 says, our high priest is not one who cannot feel sympathy for our weaknesses. On the contrary, we have a high priest who was tempted in every way that we are, but did not sin.
Em Hebreus, no capítulo 4, versículo 15, está escrito: Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. So he can satisfy all our needs, for he is perfect God. Então, dessa forma, ele pode satisfazer todas as nossas necessidades, porque ele é um Deus perfeito. But still, we easily tend to put our faith in others. E mesmo assim, a gente facilmente deposita nossa fé em outras coisas no próximo. In the Bible, we have the example of Joshua, who was a great leader, Na Bíblia, nós temos o exemplo de Josué, que foi um grande líder, who led the Hebrews to the promised land. que levou os hebreus à Terra Prometida. But he did not bring them to rest. Mas ele não levou os hebreus ao descanso. Jesus is greater because he alone gives real rest. E Jesus é maior porque somente ele nos dá o verdadeiro descanso. Likewise, we must put our faith in Christ for true rest. E da mesma maneira, nós precisamos colocar a nossa fé em Jesus para a gente obter o verdadeiro descanso. See, this is our weakness. We look at ourselves and consider our weaknesses. Essa é a nossa fraqueza. Nós tendemos a olhar a nós mesmos e considerarmos as nossas próprias fraquezas. But chapter 3 and verse 1 of Hebrews advises, my Christian friends who also have been called by God, think of Jesus, whom God sent to be the high priest of the faith we profess. Portanto, porém, o capítulo 3, versículo 1 de Hebreus nos diz: Portanto, irmãos santos que participam do chamado celestial, considerem atentamente a Jesus, que declaramos ser o apóstolo e sumo sacerdote. So the word think or consider in some versions means that we must focus our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of our faith. A palavra considerar ou pensar em algumas traduções da Bíblia significa que nós devemos fitar ou focar os nossos olhos em Jesus, o consumador da nossa fé. The Jewish Christians to whom the book of Hebrews is addressed Os judeus cristãos a quem o livro de Hebreus se dirige were confused about Jesus' ministry on earth. Estavam confusos sobre o ministério de Jesus na Terra. And although all the characters are of great importance in all the Bible, E mesmo que todos os personagens sejam de grande importância em toda a Bíblia, the author's interest is to show that Jesus is superior to them all. o interesse do autor do livro é mostrar que Jesus é superior a todos os outros. Jesus must make himself superior in our lives in all aspects as well. E Jesus, ele precisa ser superior na nossa vida em todos os aspectos também. Both in our professional, financial, ministerial life, Na nossa vida profissional, financeira, ministerial, and also in all the problems and difficulties that we go through. e também em todos os problemas e dificuldades que nós enfrentamos. The promised land to which Joshua led the people was just a picture, it was just an image of resting in God Himself. A terra prometida que Josué conduziu o povo era apenas uma imagem ou uma figura do descanso da fé que no próprio Deus. So Joshua cannot bring those people to the full rest we have in God. Porque Josué não pode levar o povo ao completo descanso que nós temos em Deus.
Jesus did this. He led us to the Father. Porque Jesus fez isso, ele que nos levou ao Pai. He's the door that leads us to eternal life. Ele é a porta que nos leva à vida eterna. Then we should stop relying on worldly things. Por isso a gente precisa parar de confiar nas coisas terrenas, In our own effort, nas coisas terrenas e nos nossos próprios esforços. and submit to Christ. E nós precisamos nos submeter a Cristo. We should really believe that He is our salvation Nós realmente devemos acreditar que ele é a nossa salvação. and that we don't have enough power or strength to do anything. E que nós não temos poder ou força suficiente para fazer nada sem ele. Hebrews chapter 4 and verse 10 says, "For those who receive that rest which God promised will rest from their own work, just as God rested from His." No livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 10, está escrito: Porque todos que entraram no descanso de Deus, descansam de seu trabalho, como Deus o fez após a criação do mundo. We should trust Jesus and enter the land of promise, just like Joshua. Nós devemos confiar em Jesus e entrar na terra prometida, assim como Josué. We should stop fighting and put everything in Christ's hands because He fights for us. E nós devemos deixar de lutar e colocar tudo nas mãos do Senhor Jesus Cristo, porque Ele luta por nós. So if you would like to open your Bible again, Psalms chapter 37 and verse 5. Se vocês quiserem abrir a Bíblia de novo em Salmos 37, 5. It says, "Give yourself to the Lord, trust in Him, and He will help you." Está escrito: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele o ajudará. So to have a faith that works, a working faith, we must let Christ meet our needs. E para nós termos uma fé que funcione, uma fé operante, nós devemos deixar que Cristo venha ao nosso encontro, ao encontro das nossas necessidades. So I would like to share with you a small testimony, if that's okay. A Thaís gostaria de compartilhar conosco um pequeno testemunho. So one day I was really afraid about my future, and I didn't know if God was listening to me or if He had an answer for me. Um dia ela estava muito preocupada com o futuro dela e ela não tinha certeza, não sabia se o Senhor estava ouvindo ou se responderia às orações dela. And I clearly remember feeling the Holy Spirit asking me to go out into the street. E eu me lembro claramente de sentir o Espírito Santo me pedindo, me levando à rua. And He asked me to look up at the sky. E ele falou comigo para que eu olhasse para o céu. So as I look at the sky, I saw some birds singing on the hanging wire. E quando ela olhava para o céu, ela viu uns passarinhos sentados no arame de estender roupa. And I remembered the following verse. E ela se lembrou do versículo seguinte, em Lucas 12, 24. So Luke chapter 12, verse 24. It says, "Look at the crowds. They don't plant seeds or gather a harvest. They don't have storage rooms or barns. God feeds them. You are worth so much more than birds." Lucas 12, 24 diz: Observem os corvos, não semeiam nem colhem, não têm armazéns nem celeiros, contudo Deus os alimenta, e você tem muito mais valor do que as aves. So that's what I needed. E isso era o que eu precisava. I didn't need to know the answer for my question. Eu não precisava saber da resposta para minha pergunta. Or even if God would grant me my request.
Ou mesmo se Deus me daria o que eu estava pedindo. I just knew I could trust him and rest. Eu só precisava saber que eu poderia confiar nele e descansar. So there's nothing mysterious about faith. Não há nada misterioso a respeito da fé. We trust our lives to people we don't know all the time. Nós confiamos a nossa vida a pessoas que nós não conhecemos o tempo todo. For example, when we are going to take a plane or even get an Uber, ride an Uber, Quando a gente vai andar de avião ou quando a gente vai andar de Uber, we trust those people that are guiding us somewhere. nós confiamos que essas pessoas estão levando-nos a algum lugar. So it is a simple act of will. É um simples ato de vontade. We either want to believe in God or we don't. Ou a gente quer, tem vontade de crer em Deus ou não temos. The decision is ours. A decisão é nossa. So from that act of faith, E a partir desse ato de fé, supernatural life and power come to our lives, into our lives. a vida sobrenatural e poder sobrenatural entram nas nossas vidas. And because of that, we have the strength to go on. E por causa disso, nós temos a força para seguir em diante. Therefore, to be faithfully constant, we need to do two things. E então, para sermos fielmente constantes, a gente precisa fazer duas coisas. Just like a person who participates in a race. Assim como uma pessoa que corre uma corrida, First, we need to let go of all the weight. primeiramente a gente precisa abandonar todo o peso, Surrender everything to Christ. entregar tudo a Jesus Cristo. And second, we must faithfully believe that Jesus is trustworthy. E número 2, nós precisamos crer fielmente que Jesus é digno da nossa confiança. So this way, we will overcome the sin that constantly tries to pull us away from Christ and discourage us. Dessa forma, nós vamos vencer o pecado que constantemente tenta nos afastar de Cristo e nos desencorajar. We only win by looking to Christ, for he is our hope. E nós só vamos vencer se nós olharmos para Cristo, porque Ele é a nossa única esperança. So I'm reading a lot the Bible today, and I would like you to read with me again. Ela está lendo bastante a Bíblia hoje, então se vocês pudessem pegá-la novamente. Hebrews chapter 11 and verse 6, it says, "No one can please God without faith, for whoever comes to God must have faith that God exists and rewards those who seek him." Hebreus 11, no verso 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. It is not what we do for God, Não é o que nós fazemos para Deus, but what he does for us that gives us life. mas o que Ele faz por nós que nos dá a vida. Our great God, not our great faith, is what matters. O nosso grande Deus e não a nossa grande fé é o que importa. So I would like to end today with this verse. Então, eu gostaria de finalizar hoje com o seguinte versículo. Hebrews chapter 12, verse 1 and 2 says, "As for us, we have this large crowd of witnesses around us. So then let us rid ourselves of everything that gets in the way and of the sin which holds on to us so tightly, and lets us run
with the determination that race that lies before us. Let us keep our eyes fixed on Jesus, on whom our faith depends from beginning to end. He did not give up because of the cross. On the contrary, because of the joy that was waiting for him, he thought nothing of the disgrace of dying on the cross. And he is now seated at the right side of God's throne. Então, Hebreus, capítulo 12, versos 1 ao 3. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca de alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis demasiando em vossa alma. Thank you, everyone. Amen. Obrigada, amém. Stephen, if you would like to share something, I can translate for you if you want to. Yes, please. I would like to say thank you so much to Tace. Thank you for being courageous. Eu gostaria de agradecer a Thaís. Thank you for being courageous for preaching in English. Obrigada por ser corajosa e pregar em inglês. And for being courageous for coming and joining us. E por ser corajosa e vir se juntar a nós. But also thank you for bringing us a reminder of who we are in Christ and what we have in our salvation. E também obrigada por nos lembrar de quem nós somos em Cristo. Thank you very much. And thank you, Talita. Are you full of cold? 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 Yes. 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 Yes, very much. Thank you so very much. I'm going to hand it back to, I'm going to hand us back to Beto.